pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso conteúdo sobre gerenciamento de riscos aqui no YouTube. Essas aulas fazem parte do nosso curso de gestão de processos, risco, controles e indicadores. Se você ainda não é nosso aluno, saiba que a maior parte desse conteúdo, a parte mais técnica dele, se encontra no nosso curso, em que nós aplicamos ao gerenciamento de processos conceitos de gestão de risco, controle interno e também o uso de indicadores, tá bom? Se você também não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, por favor, deixe o seu like, comente, compartilhe. Você realmente vai ser de uma grande ajuda, né, se puder fazer isso e assim nos incentivar a produzir mais conteúdo. O link para aquisição do nosso curso, para você se inscrever, se tornar um dos nossos alunos, está na descrição aqui do vídeo. Mais uma vez, o conteúdo mais abrangente se encontra lá, aqui no YouTube. Parte do conteúdo está à disposição para vocês, tá bom? Nos vídeos anteriores nós falamos sobre classificações de risco, classificações muito importantes de fato. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre impacto, um pouquinho mais sobre probabilidade e também sobre diferentes níveis de risco, tá? Para a gente ter alguns conceitos básicos aqui para conseguir evoluir, tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, a gente lembra ali nas últimas aulas, né, que risco está relacionado a medidas de incerteza. Então, isso é muito importante compreender. Nós trabalhamos com incertezas de tipos diferentes. Na aula anterior nós falamos sobre incertezas, né, de origem interna, de origem externa, e também falamos de incertezas relacionadas a alguns objetivos que podem ser afetados. Existem outros objetivos que podem ser afetados? Claro, pode haver uma série de classificações. Dependendo, inclusive, do negócio em que você atue, o tipo de classificação de risco pode mudar um pouco. Se você atua, por exemplo, no segmento das instituições financeiras, você vai trabalhar com risco de crédito, risco operacional e risco de mercado. Esses são os seus mais comuns. Já se você atua em outros segmentos, esse tipo de risco ele pode ser classificado, praticamente todos eles, como riscos de natureza financeira. Enquanto pode se dar um destaque para um risco legal, risco ambiental, até abrindo mais ali o tema conformidade e separando esses assuntos. O tema, por exemplo, tecnológico pode se tornar um objetivo também e sair ali do tema operacional. Então essas classificações dependem muito também da natureza do negócio em que você atua. A indústria, o segmento de mercado em que você atua, diz muito sobre como a gestão de riscos pode ser feita na tua empresa. Tudo bem? Por exemplo, se você trabalha com o segmento ambiental, você vai ter uma preocupação muito grande realmente com regulamentações de uma forma diferenciada. Se você trabalha, por exemplo, no segmento de agronegócio, né, o tema ambiental é muito importante para você. Se você trabalha com desenvolvimento de equipamentos para a indústria de saúde, por exemplo, o assunto inovação é importantíssimo para você. Se você trabalha com desenvolvimento de softwares, o tema tecnologia é muito importante para você. Então depende muito daquilo que você quer dar um destaque diferenciado e você pode transformar isso numa natureza de risco ou num objetivo estratégico aí para o teu gerenciamento de risco. Tudo bem? Dito isso, voltando para cá, vamos aprofundar um pouco mais nossos assuntos, né? Compreendemos já um pouquinho mais sobre impacto na nossa última aula. Nós vimos que podemos, inclusive, definir níveis, né, de impacto para o nosso negócio. Na nossa aula do curso, né, sobre apetite a risco, nós aprofundamos esse assunto, tá? Sobre como você pode criar aquelas matrizes de avaliação de risco, ou a matriz dos critérios de avaliação de risco, né, que é a matriz RACI, né, ou matriz RACME, como você quiser escrever aí no inglês, né, Risk Assessment Criteria Matrix, né, o Criteria Index também, que nós criamos lá, aquelas matrizes de parâmetros, tudo bem? E lá naquela matriz, para você que já é aluno do curso, acabou vendo isso, né, nós podemos definir notas, né, que vão de 1 a 5 ou de 1 a 10, de acordo com o tipo de risco que nós estamos classificando, tudo bem? Ali é uma apresentação do nosso apetite a risco, tá? É muito importante compreender isso para poder fazer a avaliação de risco, fazer a análise de risco adequadamente. Então nós podemos definir os nossos impactos de formas diferentes, né, e dar notas para eles, dar pesos para eles, tá? E nós vamos ter aqui a bendita probabilidade, que ela é a dor de cabeça para a maioria das pessoas que vai fazer a avaliação de risco, tá? Lá na apostila nós trazemos uma série de elementos que te ajudam a medir a probabilidade de ocorrência de um risco acontecer. Se você não compreendeu bem, recomendo que você vá lá, releia de novo o assunto, tá? É um pouquinho mais complicado, mas vale a pena sim compreender, tudo bem? Que elementos podem fazer com que haja uma probabilidade maior de você ter a ocorrência de um risco? Primeiramente, que variáveis podem atuar sobre a probabilidade? Bom, algumas variáveis são, por exemplo, né, a sazonalidade, que você pode ter, né, aqui acontecendo. Infelizmente, alguns eventos, né, eles são regulados, acontecem com uma certa regularidade, então você consegue ter uma previsibilidade. Infelizmente ou felizmente, né? Felizmente porque tem a previsibilidade, infelizmente porque eles estão sempre acontecendo. Outro elemento que tem que ser considerado também no quesito probabilidade é o nível de certeza que você vai ter, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Certo? Ele é um elemento também importante
E aí, no nível um pouco mais aguçado, a gente pode ter um outro elemento também importante para considerar aqui, que é a volatilidade. Tá? Três elementos que você deve considerar aí para o cálculo da tua probabilidade, para as definições da tua probabilidade. Na apostila a gente já fala sobre esse assunto, a gente não está tendo tempo para volatilidade, mas aqui a gente vai ter um destaque diferente para esse tema, que ele é mais sensível, tá? Mas é importante destacar principalmente esses dois elementos aqui. Quando a gente fala de sazonalidade, né, é importante compreender que a sazonalidade ela diz respeito a uma série de situações em que você já tem uma certa previsibilidade de ocorrência. Pode ser que aquele elemento, aquele fator de risco, né, se você não lembra que é fator de risco, volta lá no curso que a gente tem uma aula sobre esse assunto, né? A gente fala um pouquinho sobre fator de risco e impacto na descrição do risco. Como você escreve um risco, está explicado lá na aula. Tá? Naquela aula que a gente explica, né, como escrever um risco, nos slides, né, tem esse conteúdo, você também vai ver lá um destaque do que é o fator de risco. Então, se nós temos um fator de risco, que ele ocorre, por exemplo, mensalmente, ele é mensal, né? Sazonalidade aqui, mensal. Se ele é semestral, anual e assim por diante, você, obviamente, né, vai ter aqui uma regularidade em que aquele risco se manifesta. Mas tem como ter essa previsibilidade? É claro que sim. Tá? Existem alguns elementos que são totalmente possíveis de você ter essa previsibilidade. Por exemplo, digamos que você tenha uma fiscalização anual da vigilância sanitária no seu negócio. O risco de você perder o seu alvará sanitário é um risco de probabilidade de ocorrência anual. Tá? Anualmente você pode perder o seu alvará por causa dessa fiscalização. Ok? Você tem, por exemplo, o risco que a gente já falou lá no nosso primeiro vídeo, né, de inundação do teu negócio, decorrente de chuvas, ali, da estação das chuvas na região em que você tem a tua empresa. Se isso acontece, você tem essa possibilidade de acontecer essas chuvas, né, ali, perder tudo, é um risco também que anualmente ele vai se manifestar durante o período da estação das chuvas. Como também pode acontecer de não ter chuva, né, e você trabalha aí com produção rural, tem uma perda de lavoura, né, em decorrência da falta de chuva, ou do excesso de chuva também, que também acontece de ter perda em decorrência disso, tudo bem? Mais uma vez, sazonalidade anual. E mensal, o que pode acontecer, né? Você pode ter erros de fechamento mensal na apresentação de relatórios com falhas, né, acontecendo ali, mensalmente sendo apresentados, com erros, né? Você pode ter outras situações, por exemplo, a apuração indevida de impostos. Você pode pagar um imposto a mais ou a menos porque cometeu-se um erro, né? E a tributação foi calculada de forma errada. Pode acontecer também, tudo bem? Semestralmente, situações similares podem acontecer, né? Também na sazonalidade, por exemplo, talvez um inventário semestral, é feito semestralmente um inventário da curva ABC do teu estoque, tá? E aí você tem um erro acontecendo no fechamento do inventário, falhas de inventariar, no ato de inventariar ali o teu negócio. Pode acontecer aqui também, ok? Então são N situações que podem ocorrer que você pode ter uma previsibilidade sazonal, tá? Riscos de origem interna ou externa podem ser vistos dessa maneira, por exemplo, o risco da chuva de origem externa, né? O risco de uma fiscalização é de origem externa. Já a apresentação de um relatório é origem interna. Ok? Riscos que são operacionais, riscos de conformidade, riscos de comunicação ou divulgação, como se chamar, né? Riscos estratégicos podem acontecer de forma sazonal. Por exemplo, anual também pode ter o fechamento do orçamento feito de forma errada. Um cálculo errado do orçamento fazendo com que você não tenha o resultado do ano previsto, né, acontecendo no realizado. Ok? Também é um erro que pode acontecer, ou até na preparação do teu planejamento estratégico. Todos são exemplos de riscos que podem acontecer e você tem uma certa sazonalidade para prever a ocorrência deles. Tá? Quanto ao nível de certeza, isso daqui é muito mais subjetivo, infelizmente, né? Que tem um aspecto de subjetividade que precisa ser trabalhado. Pode ser trabalhado com menos subjetividade? Pode. A partir daqui, para você ter mais certeza da ocorrência ou não de um risco, você vai ter modelos matemáticos complexos. Por exemplo, modelos meteorológicos para prever ali a ocorrência de uma chuva ou não em determinado período do ano. Que quem trabalha com grandes plantações, por exemplo, criação de gado, etc., vai ter uma preocupação adicional com essa questão da chuva. Em especial quem trabalha com lavoura, né? Vai ter uma preocupação adicional. Tá? Quem trabalha também, por exemplo, com seguros prediais em países que têm um risco maior de terremotos, vão ter um cálculo de risco associado a isso, para você ter uma maior certeza de ocorrência ou não de um terremoto, de tempos, né? Em tempos, em quantos pode acontecer e quão impactante isso pode ser. Você trabalha, por exemplo, com seguro, né? E a seguradora ela tem a cobertura para seguro de veículos, por exemplo, existe um cálculo associado ao volume de roubos de carros que acontece, também a idade das pessoas, se é homem, se é mulher, uma série de elementos são levados em conta
para definir o preço final do seguro que vai ser pago, justamente lidando com o cálculo atuarial, né, que trabalha com isso, para você ter uma certeza maior. Por exemplo, se você é homem, tem 24 anos, né, se você tem uma vida noturna ativa, se você não é casado ou é casado, se você mora com os pais ou mora sozinho, se você trabalha e estuda, se você não trabalha e estuda, tudo isso vai ter um efeito no cálculo do teu seguro, tudo bem? Por quê? Porque você trabalha com nível de certeza a partir de dados matemáticos complexos. Por exemplo, se você trabalha numa operadora de saúde, a sinistralidade, que é um dos indicadores mais importantes, vai seguir um determinado padrão de cálculo. E a previsibilidade dessa sinistralidade, ela vai acontecer de acordo com determinados parâmetros também, como a idade da pessoa, o sexo da pessoa, né? Tudo isso vai definir, né? Se a pessoa também tem uma doença crônica, né, com que ela já convive, tudo isso vai definir, por exemplo, a sinistralidade dela. E a partir daí que o preço vai ser definido também para determinadas faixas de clientes, né, faixas etárias de clientes, ok? Tudo isso, modelo matemático complexo, ajuda a ter um nível de certeza maior, tá? Só que também aqui se trabalha com subjetividade, como eu falei no começo do tema, né, de certeza, em que você, ali como gestor, tem uma certeza maior ou menor que um determinado risco vai acontecer pela sua experiência, sua vivência, tá? Quem vive muito a operação de um negócio pode ter sim uma vivência maior sobre aquele assunto e ter um feeling realmente sobre aquele tema, se o risco pode ou não acontecer. Se você trabalha, por exemplo, com investigação de fraude, com análise de conformidade, né, e você já tem uma determinada experiência nisso, você vê uma determinada situação acontecer, você começa a ligar todos aqueles alertas ali dos red flags, né, surgindo diante de ti, e em decorrência disso você começa a ter uma percepção de que pode estar acontecendo algo de errado. Então aqui também tem esse fator de subjetividade, apesar de que tem um aspecto também do cálculo matemático, né, que te permite ter um nível de certeza também maior. Eu tenho um aspecto na certeza objetivo, matemático, né, e tem um aspecto subjetivo que vai ser associado ao feeling, aos aspectos psicológicos, né, também que a pessoa consegue ali aplicar na realidade dos negócios. Tudo bem? Tudo isso deve ser considerado. E por último nós temos a volatilidade, que apesar de não ser tão mencionado, ele é importante também de considerar. Se você é aluno lá do curso, né, isso aqui não está na apostila, mas está aqui nessa videoaula, então não deixe de assistir a aula até o final para poder compreender tudo, né? Importante também, tá bom? Volatilidade é um elemento importantíssimo de se compreender por quê, né? Apesar dele não ser ainda tão comum, que eu já falei para vocês, ele deriva de um conhecimento muito interessante que se tem do gerenciamento de risco ao longo do tempo, tá? Se um risco ele é mais estável ou se ele é mais volátil. Passando na escala com um risco levemente volátil, muito volátil ou extremamente volátil, né, em 5 categorias, por exemplo. Tá? E o que é que significa essa volatilidade? O que é que quer dizer isso, pessoal? É a situação de um risco hoje estar na probabilidade baixa e amanhã ele pode estar na probabilidade muito alta. Tá? Por uma pequena alteração, ele se tornou de probabilidade muito alta. A volatilidade dele é intensa, tá? A probabilidade dele muda com muita facilidade, certo? Esse é o fator volatilidade que precisa ser considerado. Por exemplo, né, você trabalha com proteção de barragens de um negócio, de uma cidade, né? E aí você tem as barragens funcionando adequadamente, tudo ali ok, direitinho, né? Funciona bem direitinho. Só que de repente começa a aparecer umas rachaduras, né? E aquela rachadura aparentemente está sob controle. Só que de uma hora para outra pode ter uma chuva maior, pode ter um fator, um acidente, algo pode acontecer e aquele negócio se tornar caótico. Então a volatilidade disso é muito sensível. Tá? Se trabalhar, por exemplo, com explosivo também, né, com gestão de locais em que há um risco de incêndio maior. Se você trabalha com produtos inflamáveis, por exemplo, né, num local que tem um produto inflamável, a volatilidade ela é intensa, até pela natureza desse serviço que você está fazendo. Tá? Isso pode ter facilmente acontecendo um problema muito grande. Se você trabalha com um sistema ERP na tua empresa, tem um ERP na tua empresa, e você trabalha com um monte de consolidações acontecendo em Excel, e você usa isso como um controle adicional, também é uma volatilidade muito grande associada aí ao risco desses controles duplicados gerarem fragilidades no teu controle interno. Tá? Então, há N situações que você pode aplicar a volatilidade. A probabilidade ela é baixa e, de repente, ela pode se tornar uma probabilidade mais alta, ela pode crescer de uma hora para outra em decorrência de uma simples mudança que acontece. Talvez um determinado relatório deixe de ser utilizado no sistema e passe a ser feito sempre em Excel. E você vai confiar naquele relatório que pode, por exemplo, ter números errados sendo lançados ali. Tá? Esse é um ponto sensível. Como, por exemplo, você pode ter o armazenamento sendo feito de uma forma, o estoque ficou cheio, de uma hora para outra você teve que colocar num local que não é adequado o armazenamento daquele produto inflamável. E em decorrência daquilo você pode ter uma explosão, pode ter uma série de situações acontecendo e causando um acidente maior. Tudo isso é probabilidade. Tá? Que elementos são importantes para lidar com a probabilidade que ajudam você a ter uma percepção maior sobre a probabilidade de um risco se manifestar ou não? Existem muitas. Lá no curso eu falo sobre várias delas, tem um cantinho lá na nossa tabela, né,
sobre probabilidade que a gente fala sobre esse assunto, mas eu vou falar duas aqui para vocês. O volume de transações. Se, por exemplo, você tem uma transação de vendas, né, que é padrão, todo negócio vai ter, e você trabalha com muitas vezes acontecendo, como o varejo, por exemplo, o atacado, por exemplo, que tem um grande volume de vendas acontecendo, há uma chance grande de acontecer um erro no processo de vendas. Uma venda com preço errado, né, uma venda ali feita de forma irregular, uma venda fantasma, né, uma venda inexistente que foi criada para você ter um desvio de recursos, né, que alguém criou para essa finalidade. Então, isso pode acontecer no teu processo de vendas. Se você tem muitos pagamentos acontecendo na tua empresa também, né, porque tem situações diferentes, é importante destacar isso. Pode ser que a tua empresa, por exemplo, ela tenha 4 ou 5 clientes grandes corporativos, você fature milhões de reais e você não faz muitas vendas. Você faz poucas vendas, mas ganha muito nessas vendas. Já se você atua, né, com varejo de mercado, né, por exemplo, supermercado, ou vendendo móveis, você vai ter muitas vendas acontecendo. Então, sim, uma empresa pode ter muitas transações de vendas ou pode ter menos transações de vendas. E ainda assim, o faturamento delas ser bem parecido, tá? E quanto à questão do pagamento, né, por exemplo, quanto mais pagamento você faz muitos pagamentos, né, na tua empresa no final do mês, há um risco maior de haver um desvio de pagamento, de haver um pagamento errado, um pagamento fora do prazo, você pagar multa e juros, tudo isso é risco também, tá? E a probabilidade muda, se você tem mais pagamento, é bem mais complexo gerenciado que você tendo menos pagamentos, tá? E a outra situação também que eu vou destacar para vocês é o ativo em risco, o ativo exposto. Se você tem um ativo de alto valor agregado que está exposto, por exemplo, uma série de celulares expostas num galpão de um estoque, sem uma proteção devida, sem estar confinado em um local com proteção diferenciada, há uma chance maior de acontecer um furto ali e aquilo ser levado, tá? Se você atua, por exemplo, com um estoque grande de produtos, em que naquele local você não tem a proteção adequada para lidar com o risco de incêndio, pode ser que você perca tudo quando acontecer um incêndio. Tá? A probabilidade de ocorrer um incêndio ela é maior, devastador, né? Um incêndio devastador, se você não tem as medidas adequadas de proteção para incêndio, tá? Que poderia tanto proteger as pessoas que trabalham no local, como também os bens que estão ali, certo? Então, esses são exemplos, né, de situações, na verdade, em que você consegue ter uma percepção prática da aplicação da probabilidade para o seu negócio, tá? Lá no curso eu falo mais sobre esse assunto. Se você não é inscrito ainda, aqui no canal se inscreve. Se você ainda não é aluno do curso, o link está aí para você adquirir o curso e fazer parte dessa comunidade também. E claro, né, importante adquirir esse conhecimento que cada vez mais destacado no mercado, né, como um elemento que ajuda a crescer na tua carreira, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.